Olá, turmas do primeiro ano, dos diversos municípios aí do estado de Rondônia. Eu sei que vocês estão aí em lugares maravilhosos. Eu vejo as fotos que os professores publicam lá no grupo. Tem escolas lindas, locais lindos, muitos rios, né, muita fartura aí em muitos locais em que vocês estão, em que vocês moram, viu? Parabéns aí para vocês que moram nesses lugares maravilhosos, o Baixo Madeira. Tem locais aí, comunidades indígenas, que parece o paraíso. Então, vocês são privilegiados em morar em locais tão tranquilos, né? tão bonitos. Então, estudantes, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, revisando a aula 26, né? Aula 26.2. Vamos revisar um pouquinho aí da história da música. Falamos aí da história da música em vários períodos, período pré-histórico, período antigo, medieval. Também falamos a música no Renascimento, a música barroca, até o período contemporâneo, né? Não sei se chegamos ao contemporâneo, ainda vai ter a parte 2, certo? Então, para vocês identificarem que nesses vários períodos houve, então, estilos que, né, até o período ali medieval, a função da música era rituais, né, em agradecimento aos deuses, à colheita, enfim, tinha essa função, né, com a temática da religião. Depois isso vem modificando até os dias atuais. Porém, muitas músicas ainda são presentes na nossa sociedade, como a música clássica, principalmente alguns artistas se eternizaram, né, como os músicos Mozart, Beethoven e muitos outros, se eternizaram, comporam músicas instrumentais, na verdade, né? Eles fizeram letras de música, fizeram músicas instrumentais que eternizaram, que utilizamos até hoje aí nos filmes, teatro, enfim. E há releituras dessas músicas também. Certo? Então vamos lá, vamos ver o conteúdo que nós abordamos. Vamos para a tela. Aula 26.2, revisão da história da música, parte 1. Então, nós falamos sobre a música na antiguidade, né, no período medieval, período pré-histórico, e depois aqui em algumas civilizações na antiguidade, como a Grécia, né? Então, a música na antiguidade era impregnada de sentido ritualístico e como um instrumento que era mais utilizado era a voz, porém, eles já utilizavam, sim, instrumento musical, de corda, enfim, nós mostramos isso durante a aula. E como que era a música na Grécia, né? A forma de aproximação, a música era utilizada como uma forma de aproximação com as divindades, né? E também o caminho para a perfeição. A música era incorporada com a dança e ao teatro também. Lembra que o teatro deu início na Grécia e também ao som de instrumentos, né, como a lira. E também recitavam poemas. Os gregos também foram eles que deram início a alguns gêneros, né, literários, como poemas. Já também estudamos isso em outra aula. Como que era a música no Egito? Era praticada em coletividade, né? Em grupos, com a participação também das mulheres. Fazia parte de rituais sagrados, também para rituais militares. Os faraós faziam uma apresentação musical em grandes salões de seus palácios, certo? Muito bem, então a música na antiguidade, trouxemos aí a música grega, um pouquinho sobre a função da música para os gregos e para os egípcios. Então, já no período medieval, né, se desenvolveu a música gregoriana, né, que era o som das vozes de homens, de padres, né, que faziam ali, que moravam, estudavam nos mosteiros, né? E a música renascentista era uma música já de caráter profano, ou seja, música não religiosa. E a música barroca, com o aparecimento da ópera. Ópera, sempre há apresentação de peças musicais e também
com som de vozes, né? De instrumentos e também com o som das vozes, música com voz. Música clássica, falamos de Beethoven e de outros, podemos dizer, não cantores, mas autores, né? Da música clássica, que é a música de instrumento, principalmente a música feita por piano e muitos outros instrumentos ali que nós conhecemos na música de concerto, né? Então, se utiliza muito a música clássica. Muito bem, vamos então para a atividade sala, vamos corrigir as atividades agora. Vamos lá então para a correção das atividades, a gente concluir nossa aula. Muito bem, estudante, trouxemos nesta aula, né, algumas atividades no estilo do Enem, para a gente ir já analisando essas questões. São questões mais complexas, porém elas têm nível, né, nível fácil, nível médio, nível mais avançado. É importante vocês terem esse conhecimento, né, como essas questões são estruturadas, os temas que eles abordam, né, as temáticas que geralmente os organizadores da prova abordam. Então, eu trago sempre a de linguagem, tá? Então, conforme cada aula, se é aula de música, eu trago questões de música, se é aula de teatro, eu trago questões de teatro. Mas nem sempre eu encontro, certo? E eu busco sempre as questões das provas anteriores, né, dos últimos 3, 4 anos. Mas, enfim, às vezes a gente não encontra nenhuma questão que está relacionada ali àquele tema. Mas, enfim, vamos lá, então, vamos dar uma estudada, vamos dar uma analisada nessas questões, como elas estão organizadas. Então, vamos direto para questões do Enem. Essa 2020, até que está bem atual, né? Porque tem questões que está bem antiga ainda. Nas minhas atividades, eu estou atualizando. Por que a senhora não traz sempre as mais atuais, professora? Porque às vezes não caiu aquela temática, não caiu a questão, né? Então não tem como eu... Aí eu fico com as antigas mesmo. Então, o texto 1 está falando aqui da dupla Claudinho e Bochecha, né? Muitos de vocês não conhecem essa dupla, foram muito famosos aí num período no Brasil, e um deles morreu de acidente. Então, foi formado por esses dois amigos de infância. Os cantores iniciaram sua carreira em 1990, então muitos de vocês talvez não lembram. E eles cantavam em bailes funk, em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Então, vamos ver o texto 2. Ouvi a canção, fico assim. Essa aqui já é a letra. Ó. Ouvi a canção, fico assim sem você, no rádio, e me apaixonei instantaneamente. Um trechinho aqui da música, né? Quando isso acontece comigo, não posso fazer nada a não ser trazer a música para perto de mim. E então começar a cantar e tocar sem parar, até que ela se torne minha. Fico assim, a música dessa dupla muito famosa era essa, Fico Assim Sem Você. Eu ouvi muito no rádio, né? Então vamos ver qual é a pergunta em relação. A letra da canção Fico Assim Sem Você, que circulava nos meios populares, né? No rádio, na mídia, começou a integrar o repertório de crianças cujas famílias tinham o hábito de ouvir MPB. O novo público que passou a conhecer e apreciar essa música revela a... Vamos direto à resposta. Legitimação de certas músicas quando interpretadas por artistas de uma parcela específica da sociedade. Então, assim, não vou dizer que essa questão está fácil, né? É uma pergunta... parece que a pergunta está muito relacionada com a resposta, né? O novo público que passou a conhecer e apreciar essa música revela legitimação de certas músicas, quando interpretadas por artistas de uma parcela específica da sociedade. Vou ter que buscar uma análise mais aprofundada dessa questão, porém, assim, né? Ela pode induzir muito ao erro, Pode olhar as outras respostas aqui. Admiração pelas composições musicais,
necessidade que músicos consagrados têm de buscar novos repertórios, certo? Então, pode induzir muito ao erro essa questão. Ah, não, eu trouxe análise aqui, ó. A resposta é A, por quê? Porque os meios de comunicação, como as rádios, televisão, gravadoras de discos e demais plataformas, são as principais maneiras pelas quais a música pode ser levada para a maioria das pessoas atualmente. Então, é isso que aconteceu. Por que as crianças cantavam a música deles, né? Porque elas estavam muito fortes nos rádios, na televisão, nas gravadoras, e agora mais ainda na internet. Que num certo período a gente tinha que comprar o CD ainda, né? Para quisesse ouvir. Agora não, agora está disponível gratuitamente na internet, nos vídeos, que eles mesmos gravam, né? Quando fazem os shows, e as pessoas vão e divulgam. Então é isso. Então depois vocês leem mais aí a resposta para a gente não ficar muito tempo aqui. Vamos para a questão 2, uma mais atual também, 2021. Vamos ver aqui uma música de Luiz Gonzaguinha. Eu não vou cantar a música, né? Comportamento geral. Comportamento geral. Você deve estampar sempre um ar de alegria e dizer: tudo bem, melhorado? Então, é um trecho da letra de música, de Gonzaguinha. Aí vem a pergunta. Pela análise do tema e dos procedimentos argumentativos utilizados na letra da canção de Gonzaguinha, em 1970, insere seu objetivo de... Então, estudante, ao estudar a letra, ler e reler e ouvir, nós vamos verificar que na letra da música insere-se o objetivo de ironizar a incorporação de ideias e atitudes conformistas, certo? É fácil identificar isso aqui numa letra de música? Não, não é fácil. Porém, se conhecer, saber quem é o artista, em que período ele gravou, 1970, né? Período ali pós-ditadura militar, pode estar relacionado a questões políticas, sociais, enfim. Não é fácil, porém tem que conhecer, né? A letra da música, identificar as palavras-chave que vai levar, então, à resposta correta. Então, vamos lá para a próxima. Então, só a análise da questão, né? A letra da canção de Gonzaguinha tematiza o comportamento resignado de um interlocutor hipotético a quem se refere com o seu Zé e por meio do pronome de tratamento você. Os verbos destacam de modo irônico ideias de passividade e obediência diante de situações de desfavorecimento por meio de expressões como você merece, você deve aprender a baixar a cabeça e dizer sempre muito obrigado, né? Então é isso, a música está fazendo uma ironia em relação ao comportamento, né, das pessoas que muitas vezes são oprimidas, mas sempre baixa a cabeça, né, diante da opressão. Última questão, questão 3. Explique o que é paródia. Vocês já sabem, né, porque tem lá no texto o que é paródia. É uma forma de intertextualidade. É o quê? É passar pelo texto e ressignificar aquele texto. Fazer uma releitura. Né? Usar, então, fazer uma recriação de conteúdos. Traz, então, influências de outro texto já criado, interligado, então, pela repetição do conteúdo verbal, pela forma, pela temática do primeiro texto. A paródia pode ser feita, então, a partir de diversos materiais. Então, deixei uma atividade para vocês. Vocês podem fazer de uma música, mas, porém, pode fazer de um texto literário, um poema, pode fazer uma paródia de uma pintura, né? Cinema não teria que fazer o filme, né? Mais de uma fotografia, fazer colagem com fotografias e usar, então, aí, a criatividade nas artes plásticas também. E aqui nosso material complementar para vocês, então, se quiser conhecer um pouco da música clássica de Mozart e Beethoven, para estudar, para relaxar, pode acessar aqui esse endereço e só citar o nome deles lá que
Vocês vão ter acesso a uma diversidade de músicas, de vídeo relacionada, então, a esses artistas, né? A esses músicos aí clássicos, certo? Então, estudantes, espero que vocês tenham gostado dessa aula, aprendido um pouco mais sobre a história da música. Não aprofundamos para falar de cada estilo, porém haverá outras aulas para isso, certo? Provavelmente eu retomo essas aulas sobre música lá no 3º ano, falando já de estilos e artistas brasileiros. Então, hoje foi só para introduzir, né? Entender que a música, ela foi criada lá desde o período pré-histórico, porque ela tem uma função ali de rituais, né? Também para agradecimento, para evocação, né? Dos deuses, enfim. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e aguardo vocês, então. Até a próxima. Tchau.